Bom dia, pessoal. E aí, tudo bem? Bom dia, Pedro. Você está bem, meu anjo? Bom dia, Alisson. Bom dia, João Vitor. Gente do céu, cadê o Bom pessoal? dia, professora. Bom dia. Vocês estão bem? Tudo bem? A senhora está bem? Tô bem, sim, graças a Deus. Um calor da moléstia, mas a gente tá bem, né? Estamos aí É, firme. mas Meus amores, vamos continuar com o nosso conteúdo do livro, né? A gente precisa dar uma batida aí nesse livro que eu deixei de lado um pouco durante as nossas aulas remotas para entendermos aí as questões do Enem, as regrinhas básicas para leitura e interpretação textual. Aí a gente teve também a questão de revisões e aí a gente deixou o livro um pouco de lado e como tem dois, a gente precisa dar um tapa nesses conteúdos para a gente poder deixar tudo certinho. Meus amores, olhem, como vocês sabem, nas quartas-feiras a nossa aula é de 11h20, né? Isso faz com que a participação dos alunos seja bem menor. Eu espero que vocês que estão aqui comigo nesse momento continuem, tá bom? Bom dia, Camille. Eu espero que vocês continuem. Quem está ainda está de parabéns. Eu sei que não é fácil para vocês, não é fácil para a gente, né? Nós estávamos empolgadíssimos em voltarmos. Eu estava empolgadíssima em dar aula na outra escola que eu ensino, o ensino médio também. E antes de eu começar, eu nem fui fazer que nem eu estava conversando com meu sobrinho. Antes de eu começar a trabalhar de forma presencial, eu já nem fui, porque meu dia era ontem e anteontem à noite foi cancelado aí as aulas presenciais. Mas o que eu estou dizendo a vocês, bom dia, Iago, é que vocês estão de parabéns e vocês continuem firmes e fortes, tá? Nós estávamos acostumados com a nossa aula normal e agora a gente tem um novo modelo, um novo, certo? E é o que tem para hoje. Sempre eu digo a vocês isso, é o que tem para hoje, tá bom? Tenham esperanças, embora a gente sabe que existe alguns interesses políticos, né, no meio dessa paralisação, retorno, volta, não volta. A gente sabe também que um dia tudo isso vai acabar. E a gente sabe que você que está desde o início acompanhando, desde o início que você está firme, ultrapassando as barreiras, né, minha gente? Porque a aula remota ela é cheia de atropelos, não é assim? Ela é cheia de atropelozinhos que a gente tem que, na hora, pensar e resolver. Por exemplo, tem as internets que elas estão hiper, mega lotadas de utilização, não é assim? Às vezes ela está bem, às vezes ela não pega, às vezes ela não carrega, às vezes ela está isso, está aquilo. Tem também os aparelhos que nós temos, tanto para assistir no telefone quanto no notebook, que não é aí o notebook novo, como eu já disse a vocês, o meu quando ele esquenta ele desliga e não adianta, ele não pega e pronto. Eu tenho que esperar ele esfriar, se acalmar, tomar um copo d'água, relaxar para ligar de novo. Então, bom dia, Kevin. Seja bem-vindo, meu amor. Então, meus amores, a gente está passando por cima de todas essas dificuldades em busca de um objetivo. Então, vocês continuem com esse objetivo, tá? Eu garanto que vocês vão ter bons resultados. Isso é uma coisa que é óbvio. Quando a gente planta o bem, a gente colhe o bem também, certo? Agora, infelizmente, aquele aluno que não assistiu aula, né? Aquele aluno que não fez atividade, aquele aluno que não está nem aí porque alguém disse que ele ia passar, aí a gente tem que realmente colocar esse aluno num cantinho de parede e mostrar para ele, não é assim, viu, colega? Não é assim do jeito que você está pensando, não, viu? Ou você corre atrás do prejuízo, ou então realmente você vai ficar aí para trás e ver seus colegas, ó, anos-luz à frente. Meus amores, vamos continuar dando aí aquela tapa no nosso livrinho. Hoje eu estou com uma tal de tapa. Será possível que eu quero apanhar? Meu Deus do céu. Dá uma tapa. Que tapa, gente? Coisa horrorosa. Dá uma tapa. Isso é horrível. Dá uma tapa. A tapa em nada. Meus anjos, nós paramos aí na questão número 4, da aula 4, né, que foi o início do nosso conteúdo do livro, na página 158. Eu gostaria que você abrisse o seu livro, por favor, na página 158, enquanto eu compartilho com vocês a tela cedida pelo meu colega Marré, né, porque eu não havia preparado absolutamente nada. Eu não era mais professora de vocês, então eu não tinha preparado. Ainda bem que ele preparou e passou para mim, deu tudo certo.
Vamos lá, meus anjos. Nós temos aí a questão 4, deixa eu baixar aqui para a gente acompanhar, que fala o seguinte: choosing names, ok? Choosing names. Então, a gente vai fazer um novo formato hoje, ok? Eu vou deixar vocês, eu vou marcar um tempo aqui no meu relógio, certo? Eu vou marcar 3 minutos para cada questão, que é o que você vai ter no Enem para responder as questões de inglês. 3 minutos e pouco. Mas eu vou ser mais radical, vou dar 3 minutos apenas para cada questão. Vocês vão responder a questão 4, 5 e o exercício proposto número 1. Tá? Hoje a gente vai com 3. Depois, numa próxima vez, não estou prometendo para a próxima semana, numa próxima vez a gente vai mais tempo, mais exercícios. Então, eu vou dar para vocês 3, 6, 9 minutinhos apenas. 9 minutinhos apenas. Espera aí que a professora, quando vai mexer no celular, ela, né, aperta no botão errado, né? Então, pronto. Vamos lá. Você vai ter 9 minutos para responder a questão 4, 5 e a questão 1 do exercício proposto. Ao finalizarmos, certo? A gente vai ler e analisar o que deveria ter sido feito em cada questão. Vamos lá? Posso começar? Me dê um ok aí se vocês estão preparados ou não. E aí, Alisson, Cecília, Ariane, posso começar, amores? Deixa eu ver meu bate-papo. Os microfones de vocês estão ativados, amores. Bom, lembrando que vamos fazer um faz de conta, certo? É um faz de conta do Enem. É um simuladinho pequenininho, sem valer nota, sem nada, apenas para você ver a questão do tempo e você colocar em prática as dicas que eu te passei. 1, 2, 3 e 9 minutos já.
Pronto. Olha aqui, meu cronômetro. 9 minutos e 34. Muito bem, olha que coisa maravilhosa. Já estão colocando aqui no meu bate-papo as respostas. Meus amores, olhem, então, parabéns, gente. Eu estou muito satisfeita com a evolução que vocês tiveram hoje, entendeu? Em relação ao tempo, que é uma coisa muito importante. Por isso que eu estou aqui com esse reloginho aqui atrás. É um fator muito importante nas questões do Enem, é o tempo, tá? E também o fato de você não achar que a prova de inglês não tem a sua significância, porque tem, tá certo? Tem o seu peso, você sabe disso. Então, não faça de qualquer jeito, não faça a base do chute, porque olha só, meus amores, se você for chutar, pode até ser que você acerte, certo? Tem questão de sorte. Você acertar na base do chutômetro. Só que, por outro lado, pode ser que você jogue fora um ano aí de estudo, né? O ano todinho de estudo, mesmo que de forma remota, ou possa ser também que você coloque aí um ano do seu futuro que vai ser jogado fora, porque você vai chutar as questões, você vai respondê-las de qualquer jeito, e aí o seu objetivo vai ficar onde? Esperando a resposta de um chute, esperando a resposta de um qualquer jeito, você vai querer um qualquer futuro? É assim que vai ser a sua vida? Você vai querer uma vida de chute, uma vida qualquer jeito eu faço. Não, você não vai querer, certo? Não existe uma vida de chute, certo? Existe uma vida de decisões. Então, você precisa decidir o que é certo. Isso não serve só para a prova de inglês. Claro que eu estou vendendo meu peixe, né? Isso serve para todas as provas que vocês vão fazer de linguagens, certo? Não faça nada de qualquer jeito. Procure fazer o melhor possível. Bom, então a gente fez um mini, um small simulado em relação às questões. E eu vou colocar aqui, meus amores já colocaram aqui no bate-papo as suas respostas. Meus parabéns. Vocês são fera, vocês são top. Então, vamos aí analisar o que as questões traziam para a gente, o contexto delas, para ver se vocês realmente chegaram a opções corretas. Meu filho, feche a porta, por favor, contra a poeira. Vamos lá. Olha só, meus amores. Título, Choosing Names. Choosing Names. Linguagem verbal, linguagem não verbal. Bom, eu tenho aí um nome, eu tenho uma palavra em inglês onde ela tem um sentido, onde você sabe names, eu acho que é uma das primeiras palavrinhas que você aprende quando você começa a estudar inglês lá, quando você era ainda uma criança. What's your name? My name is Pedro Andrew. Nem assim, Pedro. A gente não aprende, essa é a primeira frase em inglês que a gente aprende. Então, você sabe que names tem alguma coisa a ver com nomes, não é isso, amores? Beleza. Então, vamos lá, olha só. Have you ever stopped to think how your parents choose the name you were given when you were a baby? It's known that choosing the name to be given to a newborn is such a difficult task. Parents struggle to give their offspring a name that will influence even their personality when adult life comes. Giving a name... Eu tô dando aula. Giving a name to a newborn is something that has taken place since prehistoric times, even though this choice may vary from culture to culture. There are places where the name chosen is a very... Tem gente batendo aí. E gordo tá aí na frente. Is a very simple process. But in other locations, it has a high degree of complexity. Studying the etymology of names can give us answers as fascinating as family roots or the other babies are born in some African tribes, for instance. Another aspect that calls the attention concerning the names chosen by families is why certain names are given and others are not, and also why some names are more popular in a period in time than other names.
which were popular in certain epochs in history. Gente, olha só, o que a gente traz de dicas que eu passei para vocês? Primeiro, que a imagem, ela nos traz muita coisa. Eu tenho uma linguagem não verbal, aonde mostra o quê? Names, nomes, vários nomes, certo? Eu tenho uma pessoa aí, representando, acredito que uma mãe, né? E eu tenho nomes: Ilona, Dione, Rose, Vanessa, Tiffany, Belinda, Thelma, Vera e etc. Audrey, quase o meu, mas não é Audrey, certo? Brenda e outros nomes. Então, já vai falar o quê? A linguagem não verbal, ela traz o quê? Um auxílio para a nossa questão. Então, a gente sabe que vai falar de nomes, certo? E você pode ver que eu tenho, vamos ver as palavras repetidas. Quantas palavras repetidas eu tenho aqui? Olha só, eu tenho, deixa eu ver aqui, name, novamente, certo? Eu tenho a palavra name, novamente. Eu tenho names. Eu tenho names. Então, eu tenho várias... Tá com fome, né? Você deixou aí? Eu tenho várias palavras names, que, agregando ao título e à linguagem não verbal, já me dá uma grande ideia de alguma coisa. Vamos continuar. Eu tenho também grupos de palavras, certo? Lembra quando eu expliquei para vocês que grupos de palavras vai ter em todas as questões? Ou vão ser palavras sinônimos, ou serão palavras que fazem parte do mesmo contexto. Como, por exemplo, olha só, parents, baby, certo? Newborn, parents. Deixa eu ver aqui. Continuando. Deixa eu ver aqui. Family, babies. Vamos continuar, amores. Families, certo? Pronto. Então, nós temos grupos de palavras e eu tenho uma palavra name repetida várias vezes. Fecha a porta devagar, várias vezes. Ok. Vamos agora partir. Outra dica também, quando você não, como eu já disse ontem, quando você não tem muito tempo e você tem um texto muito grande em inglês, você parte diretamente para a pergunta, leia essa pergunta, saiba interpretar o que ela está dizendo, não adianta você apenas ler, você tem que ler e entender o que ela pediu. Se você ler e não entender, vai adiantar de quê, minha gente? É melhor você perder 10 minutos por uma questão do que você estar lendo a pergunta e não saber o que ela quer dizer. Vamos lá passar para a nossa questão em si, atenção. Uma das escolhas mais complexas de um casal que recém descobre o prazer da paternidade é que nome será dado ao filho tão esperado, certo? Realmente uma dúvida que os pais têm, né? É aquela agonia, geralmente às vezes acaba dando briga, ou acaba que você escolhe um nome, seu marido escolhe outra, ou se você não tiver marido, aí seu filho, sua mãe escolhe um nome, porque tem que homenagear fulano de tal que nasceu em 1930. Não, tem que elogiar. Não. Então, realmente é uma escolha muito complexa entre um casal. É o nome do filho. Vamos lá, meus amores, atenção. A passagem anterior nos revela que a passagem anterior. Então, observe que ele não perguntou do que o texto falou. Está dizendo a passagem anterior nos revela que. E aí? Letra A escolha do nome dos bebês sofre importância influente dos ancestrais em todas as culturas ocidentais desde a pré-história. Gente, você acha, pelo seu conhecimento de mundo, que a escolha de nome de bebê sofre influência desde a pré-história? Isso não existe, certo? Pode ser que aconteça em algum lugar, certo? Em algum lugar, mas isso não é um geral. B. No continente africano, a escolha dos nomes está diretamente relacionada à etimologia da palavra a ser escolhida. Tem falando, tá? Aqui na questão da África, tem falando sim. Mas você acha que a letra B é uma letra que engloba toda a passagem anterior? É isso? Ele só está falando na questão da escolha dos nomes africanos? E aí? Não, gente, não está falando só nisso daí.
Vamos para outro. A escolha do nome varia de cultura para cultura, mas em todas elas a origem familiar é levada em consideração. Gente, analisando o seu conhecimento de mundo, tá? Que também tem uma grande importância nas questões do Enem, da língua inglesa. Você acha que a escolha de nome varia de cultura para cultura? Você acha que a origem familiar é levada em consideração? Claro que não, gente. Muitas vezes as pessoas escolhem um nome porque gostam, porque acham bonito, porque acham chique, né? Ou então porque você achou interessante. Não tem nada a ver você escolher o nome do seu filho por conta de uma origem familiar. Não é assim que funciona, ok? Pode até em algum caso dar certo, mas não é o geral. Então, a etimologia dos nomes das pessoas é um assunto que chama atenção há muito tempo, desde a pré-história. Gente, você acha que esse texto só está falando dos nomes aí desde a pré-história? Você acha que é isso que está abordando essa passagem anterior do texto aí? Letra E. Certas dúvidas em relação à escolha dos nomes que o ser humano resolve dar aos filhos ainda persistem. Olha que resposta concreta. Olha que resposta certa. Olha que resposta que engloba o nosso texto todinho. Certas dúvidas em relação à escolha dos nomes. Gente, isso é uma coisa que não tem como mudar. Você, quando as meninas, as futuras mamães, os futuros papais que estão acompanhando a aula aqui comigo, quando você tiver essa bênção, certo? Esse dom, é uma dúvida que vai persistir. Gente, será que meu filho vai chamar como André, João, Maria, Paula? Como é que vai ser? É uma dúvida que persiste, certo? Então, ainda persiste durante muito tempo aí, desde os primórdios. A resposta correta da questão 4 é a letra E. E aí, meus amores, quem acertou? Quem acertou? Quem acertou? Vamos para a questão 5. A minha cachorra em prantos. Engraçado é que quando eu estava lendo o texto para vocês, estava entrando 3 pessoas aqui em casa e eu parecia aquele povo que fica no aeroporto fazendo sinalização. Vamos lá, meus amores. Quinta questão. Eu tenho aí uma linguagem verbal e não verbal, onde tem gluten free. Gluten free, certo? Você, obviamente, você consegue entender a tradução dessa parte, gluten free. Aí eu tenho um título todo em letra maiúscula, todo em negrito, certo? Gluten-free diet carries increased obesity risk, warm experts. Eu tenho aí um textozinho pequenininho, substituting every staples with gluten-free foods could increase the risk of obesity. Experts have warned after finding that such products often contains higher level of fats than the food they aim to replace. E aí, o mundo moderno parece ter produzido pessoas com uma preocupação maior com a saúde. E isso reflete em uma melhor atenção à dieta que se deve ter no dia a dia. O vocábulo staples é empregado na passagem para fazer referência. Olha só. Então, essa questão, ela não está pedindo o texto em si. Ela não está pedindo a interligação entre duas palavras, está pedindo o vocábulo staples, certo? Staples é empregado na passagem para fazer referência a quê? A um tipo de dieta que as pessoas devem fazer para terem uma vida mais saudável. B, aos alimentos que não contêm glúten na sua composição. C, a alimentação diária das pessoas. D, as pessoas com intolerância a alimentos que possuem glúten. E, aos alimentos que devem ser substituídos por aqueles que contêm glúten. Gente, olha só, prestem atenção. Gluten free, certo? Glúten aí de graça, tá dizendo. Aqui no meu texto, eu tenho a palavra staples. Staples, se você for procurar no dicionário, a tradução dessa palavra significa alimentação
básica, tá certo? Alimentação básica. Então, se staple significa alimentação básica, tá fazendo o quê? Uma referência entre a alimentação diária da pessoa, entre o que essa pessoa está comendo diariamente, mantendo a sua saúde também em equilíbrio. Então, na questão 5, a resposta correta é a letra A. É a resposta que mais engloba, tá certo? A palavra staples, ao tipo de dieta que as pessoas devem fazer para terem uma vida saudável. Se você não lê a pergunta, se você não lê o texto, se você não prestar atenção em tudo que ele vai te trazer, você vai marcar o quê? Alguma coisa com glúten, porque tem aí glúten, você vai, tem glúten, então eu vou marcar glúten, mas repare que na pergunta eu quero o vocábulo staples e não a intenção da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Se liguem, tá? Na pergunta. Letra A é a resposta correta da questão 5. Vamos aí para a última questão de hoje. Vamos lá, meus amores, olha só. Eu tenho aí uma questão da PUC, certo? A PUC do Paraná. Vestibular de inverno foi realizado em 2017. PUC é uma faculdade topada, né? Muito procurada pelas pessoas. Vamos lá, meus amores, olha só, eu tenho duas pessoas, uma linguagem verbal e não verbal. Doctor, can you go over these reports? Sure, put them down in front of my well. Certo? Então, a pergunta diz, qual é o fator central para a expressão do humor na charge? Qual é o fator central para a expressão do humor na charge? E aí, meus amores, qual é a função? Qual é a função central do humor aí, gente? Qual é? A interpretação literal do médico da expressão go over? E aí? O fato da resposta utilizar a expressão put down para livrar-se da situação, a utilização do jaleco fora do ambiente de trabalho, o fato de que os médicos são solicitados a dar diagnósticos nas mais inusitadas situações, a inexperiência dos médicos mais jovens, que os faz solicitar auxílio o tempo todo. Essa resposta, ela pode ser descartada, porque aí está fazendo até uma crítica em relação à inexperiência dos médicos novatos. Então, não tem nada a ver com humor nessa charge, certo? Ninguém deve brincar com esse tipo de situação, ok? O fato dos médicos serem solicitados a dar diagnósticos. Gente, aqui não tem um diagnóstico, aqui é um relatório, certo? Reports é relatório, então não tem como ser a letra D, ok? Letra C, a utilização do jaleco fora do ambiente de trabalho. Gente, nada a ver. Ela está fazendo uma alusão ao papel que está na mão dela, e não à utilização do jaleco. Como falta menos de 1 minuto, coloque o nome no bate-papo, e a resposta correta seria... Eu corrijo só na semana que vem. A gente vai ficar entre a letra A e a letra B, certo? Não pesquise na internet, que semana que vem a gente dá a resposta dela. Nome no bate-papo, meus amores. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Caso não dê tempo de colocar o nome, não se preocupem, tá certo? Fiquem com Deus, amores. Semana que vem a gente tira dúvida dessa questão aí, entre a A e a B, qual é a diferença entre uma e a outra. Tchau, Iago. Um cheiro, amor. Boa semana, tá? Bom final de semana. Beijo, amores.